Eu estava falando e vocês não estavam ouvindo. Então, aula de iniciação científica, primeiro ano A e B, 18/5/2021. Mandaram a mensagem aqui agora, deixa eu ver aqui. Professor, eu não entendi as questões 3 e 4 da atividade anterior. Teria como o senhor explicar? Sim, teria. Deixa eu começar por ela. 3 e 4 é da atividade, né, Gabriel? Ok. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Tá na trilha 5, né? 3 e 4. Tá aí o tópico 5, né? Vocês resolvem a primeira questão. Onde é que tá 3 e 4, Gabriel? É essa 1 e 2 aqui, é isso? Gabriel? São essas duas últimas? Onde que é? Professor, licença. A atividade que o senhor passou para entregar hoje, ela vai ser que nem a de matemática? O senhor vai deixar para entregar semana que vem ou é para entregar hoje? Ah, do jogo? Não, a da iniciação científica. Não, a de iniciação científica a gente não é outra trilha hoje. Não, eu sei, eu tô falando da atividade que o senhor passou de iniciação científica que tá para entregar hoje. Sim, Ela vai vai ser continuar. ela vai ser que nem a de matemática ou vai continuar para entregar hoje? Não, vai continuar para entregar hoje, porque eu finalizei, Ok. entendeu? Só matemática que eu não consegui finalizar. Gabriel, tá, beleza, Vinícius. Gabriel, são outras o quê? É de matemática que você está falando? Você fala a trilha 6 de iniciação científica, é isso? Ah, beleza. Trilha 6, iniciação científica. Tranquilo, Gabriel. Deixa eu lá. Então, deixa eu abrir aqui iniciação científica. Primeiro ano lá, iniciação científica. Atividade. Trilha 6. Aqui, deve ser essa, né, Gabriel? Essa daqui, ó. 3 e 4. Ó, a questão 3, né? Um carro de 1.200 quilogramas sobre a ação de uma força de 6.000 newtons sofre uma aceleração de quanto? Ô, Gabriel, a gente falou da primeira lei de Newton, da segunda e da terceira, certo? Aí, na segunda lei de Newton, a gente falou de uma fórmula, que é força é igual a massa vezes a aceleração. Tá aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, ele está pedindo, ó, essa aceleração. Ele deu a massa e deu a força. Então, você vai colocar aqui, ó, no lugar de força, 6.000. No lugar de massa, 1.200, se eu não me engano, né? Deixa eu ver aqui. 1.200. 1.200. E você vai colocar, né, aqui, cadê aqui? Força 6.000, 1.200 e o valor de A. Então, vai ficar numa equação matemática. Você vai isolar o A e você vai encontrar o valor de A, né, fazendo alguns cálculos através dessa fórmula. Beleza? Então, para a questão 3, você vai utilizar esta fórmula aqui.
E para a questão 4, ele pergunta, quando você abandona uma pedra no vácuo, ela cai para o solo. A energia mecânica varia? Explique. Então, o que é o vácuo? O vácuo é o local, né, uma região onde não tem ar. Mas quando você abandona uma pedra, essa energia mecânica ela vai se modificar? Aí fala um pouco do que a gente falou no ano passado, né? A conservação da energia. Lembra que eu falei? Quando você tem um, um objeto numa altura, ele tem energia, e parado, ele tem energia potencial, né? Gravitacional. Quando ele começa a se mover para baixo, você larga esse objeto, ele vai ter tanta energia potencial, porque ele tem altura, e ele vai ter energia cinética. Então, assim, vai haver uma transformação de energia. Uma energia vai passando para outra energia. Mas a energia mecânica, que é a soma das duas, ela se conserva. Ela não vai ser diferente. Por exemplo, se a energia mecânica no início do trajeto é 100, vai ser 100 em qualquer ponto do trajeto, até lá embaixo, quando ela parar. Então, ela se conserva. Então, entendeu? Então, pelo conceito de conservação de energia, responda essa pergunta, né? A energia mecânica varia? Explique. Ok? No vácuo. Então, eu te dei uma luz aí, né? É essa. Ok. Bom, deixa eu voltar para cá, que a gente vai falar um pouco hoje de... Deixa eu colocar aqui presença. Não dá, gente. 40, 50 minutos, não dá. Não dá pra gente fazer muita coisa, não. Mas é a questão, né? Essas aulas síncronas, né, que a gente está aqui, é para vocês tirarem dúvidas, é para a gente pincelar um pouco do conteúdo que está na trilha, mas a maior parte é com vocês. Marque aqui a sua presença. Que é ler a trilha, entendeu? Tirar dúvida. Tirar dúvida onde? Tirar dúvida aqui na sala de aula. Posta a mensagem. Não dá para eu fazer tudo aqui. Presente. Primeiro ano A e B de iniciação científica. Está postada lá a presença, tá? Nessas duas turmas. E aí vamos para a trilha 7. A trilha 7, ponto de encontro, né? O nosso conteúdo é energia, tá? E aí ele faz algumas... Ele começa com um conteúdo trazendo que o carro quebrou, né? E aí a gente tem que empurrar esse carro, né? Eu só estou fazendo por cima porque para ter tempo de explicar algumas coisas lá na frente, certo? Então ele faz uma conversa entre si, né? De que forma eles vão empurrar esse carro. E aí aparece a ilustração aqui empurrando o carro, né? Ou seja, cada um pegou uma posição para empurrar esse carro, né? A pessoa 1 pegou essa posição, a pessoa 2 essa, a pessoa 3 essa, a pessoa 4, né? Uma pessoa que está sem cabeça nenhuma, olha onde é que ela está empurrando o carro. A força que ela está aplicando para empurrar o carro. E a direção do carro tem que ser para frente, né? Ele tem que ir para frente. E essa pessoa 4 está empurrando o carro daqui, por aqui. Aí beleza, né? O problema está estourado, aí há algumas perguntas para a gente começar a nossa trilha. Precisamos empurrar pelo menos 5 metros. Qual maneira você acredita que te dará menor trabalho? E aí aparece um outro nome na física, que é trabalho. Trabalho é o que é trabalho? Trabalho é o esforço que eu faço, né? Esse trabalho ele pode ser difícil, esse trabalho ele pode ser fácil. Depende do trabalho que eu vou executar. E trabalho aí, gente, é uma fórmula física mesmo, tá? Trabalho da força. Então, eu vou empurrar o carro, e aí a pergunta é:
qual maneira você acredita que te dará menor trabalho? Ou seja, a sua energia será melhor utilizada. Por quê? Responda aí, gente. Eu acho que é F1, professor. Você acha que é F1? Vou ter mais eficiência, né? O meu trabalho Sim. vai ser mais eficiente empurrando na direção de F1. Quem acha de outro jeito? Ah, esqueci que essa turma tem 21 Vinícius Elis. Ou Vinícius Evangelista. Bora lá, galera. Se eu estivesse na sala com vocês. Vou fazer um teste relâmpago agora, hein? E o som do grilo. Cri, 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 cri. Vamos lá, continuando então. Bom, então a força um é a melhor, né, posição, né, a melhor direção para ter uma maior eficiência nesse deslocamento, nesse trabalho que eu vou executar. E qual seria a força que vai me dar muito trabalho? F4. F4. Talvez esse trabalho do F4, na prática, Vinícius, eu tenho como deslocar esse carro para frente aplicando a força no F4? Oi, professor. Não entendi. Na prática, se eu Hum, empurrar o carro através do F4, eu tenho como colocar esse carro para frente? não. Não. Então, meu trabalho vai ser zero. Hum. Se eu utilizar a direção de F4, o trabalho realizado, falando de forma fisicamente, né, da matéria, disciplina física, o trabalho é nulo, porque eu não vou estar realizando nenhum deslocamento. Eu não vou conseguir deslocar o carro para frente se eu Hum. utilizar a força F4, a direção da força F4. Se eu utilizar a direção da força F2, eu vou colocar o carro para frente, mas vai me dar um pouco mais de trabalho do que F1, ok? Entendi. Uhum. E a F3 é a mesma coisa, né? Vamos Sim. lá. Qual a diferença entre os pontos apresentados para empurrar o carro? Aí eu já expliquei um pouco, né? A F2 vai me dar um pouco de trabalho, a F1 menos, né? Menos trabalho. A F3, o trabalho da F3 parece ser igual ao trabalho da F2, não é isso, Vinícius? Concorda comigo? Sim, professor. Basicamente o mesmo trabalho. É, porque parece que eles estão com o mesmo ângulo, né? Com a mesma inclinação. Então, beleza. Para você, existem pontos que darão mesmo trabalho? No caso, o mesmo trabalho seria F2 e F3. O mesmo trabalho, né? Porque aparentemente parece que ele está com a mesma direção, né? Se sim, quais são eles? Aí a gente achou F2 e F3. Parece que uma das forças da figura não irá ajudar muito a movimentar o carro quando aplicada. Qual é a força que não vai te ajudar? F4. F4. Então já respondemos de quase praticamente tudo na minha observação acima, tá? Ufa, né? Conseguimos. Aí aqui tem uma tirinha. Olha a tirinha que a tirinha fala. Uma pessoa comum queima 90 calorias por hora somente sentada em uma pedra. Imagine. Aí a pessoa pergunta, passa por ele e pergunta: o que você está fazendo? Malhando, né? Errado, ele não está. Não mesmo. Ao contrário de você empurrar o carro, né? Empurrar o carro, o personagem sentado na pedra pode parecer, ou pode, na pedra, não parece estar realizando nenhum trabalho, concorda? Sim. De fato, não, né? Ele não está nem saindo do lugar. Porque para você realizar trabalho em física, você tem que haver um deslocamento. Se eu pego um copo, tem um copo na minha mesa aqui, eu empurro o copo para frente. Se eu empurrei esse copo para frente, ele deslocou, saiu da posição inicial e foi para a posição final, ele andou, nem que seja o mínimo possível,
eu realizei um trabalho. Se o cara está sentado na pedra, ele não se deslocou, não há trabalho em física, tá? Neste exato momento, Sim. assim como na tirinha, a força gravitacional está agindo sobre ele, né? Sobre você, no caso, se você está lá, comprimindo você contra a cadeira ou o chão. Será que essa força está realizando algum trabalho? Né? Vamos ver isso explorando a trilha. Eu acho que Você, sim, você acha que sim? né? Porque, tipo assim, se ela tá te puxando pra baixo, ela tá exercendo força sobre alguma coisa, correto? Certo, correto. Mas você não está se deslocando. Na verdade, professor, isso não faria muito sentido, porque a gente não tá caindo a uma velocidade impressionante. Tipo assim, o ser humano, quando a Terra gira, a gente tecnicamente tá caindo, não tá? Pô, a Ca- gravidade basicamente é tipo a gente caindo em contínuo, né? Tipo no mesmo lugar, tá ligado? Mas assim, tem uma superfície que não te deixa cair. Cair, exatamente. É isso que eu tô falando. Por exemplo, o pessoal que tá em órbita, eles estão caindo infinitamente. De verdade. Então, tipo Entendi. assim, tecnicamente você tá caindo. Então, Verdade, boa observação. Aí tem explorando a trilha, né? No ponto 4 ele traz algumas coisas, na figura 2 algumas. Aí ele traz a fórmula. Esse T aqui é de trabalho, tá vendo? Como é que eu acho a fórmula? O trabalho é igual a força vezes deslocamento. Deixa eu passar para outra. Deixa eu passar para outra. assim, Pronto, agora. Então eu tenho aqui. Pronto, deixa eu pegar. Então eu tenho aqui trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Aí vocês vão entender agora o que é o cosseno do ângulo. A trilha explica tudo isso, mas eu vou explicar aqui de maneira mais simples. Bom, como eu disse para vocês, que trabalho só acontece quando há deslocamento. Ou seja, se o bloco, né, se o objeto, ele não se deslocou, ó, uma distância d, se isso aqui foi zero, é óbvio que se eu colocar zero aqui na fórmula, tudo vai zerar, né? Por exemplo, se eu tenho um trabalho que a força é 10 e o deslocamento é zero, e o cosseno do ângulo é 1, essa conta aqui vai dar zero. É por isso que quando não há deslocamento, o trabalho realizado é nada, é zero. Ok? Então, se eu tenho uma fórmula aqui, deixa eu entender o que é esse cosseno. Para vocês, eu tenho um carro aqui. E eu estou aplicando uma força nele, F. E o deslocamento dele está nesse sentido, certo? Então perceba que a força e o deslocamento estão no mesmo sentido. Então o ângulo formado entre a força e o deslocamento é zero. O ângulo, o θ é zero. Né? Ah, professor, como assim? Assim, ó. Se eu tenho uma seta, né, uma flecha para cá, existe um ângulo, certo? Suponha que seja de 30 graus.
Se eu desço, aqui é F e aqui é o deslocamento. Se eu desço esse F muito próximo do D, aqui é o D e aqui é o F, eu tenho ainda um ângulo, que o ângulo pode ser, sei lá, 2 graus, mas eu tenho ainda. Um ângulo θ é igual a 2 graus. Mas se a força está no mesmo sentido de F, ou seja, o F e o D estão no mesmo sentido, tá? Um sobre o outro, não existe ângulo. Ou seja, o ângulo, nesse caso, é 0 graus. Que é o caso daqui do carro. Porque o deslocamento está no mesmo sentido de F. Ok? Então, nesse caso, se ângulo o do θ é 0, eu tenho que saber como é que a gente faz a fórmula. Então, vamos lá. Se o trabalho vai ser F vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Então, eu tenho que o trabalho é, se a força for 10 e o deslocamento for 20, o cosseno de 0 é 1. Isso vale 1. Vocês têm que lembrar isso na matemática. Cosseno de 0 graus vale 1. Então, o trabalho vai ser 10 vezes 20 vezes 1. Ou seja, o trabalho vai ser 10 vezes 20 dá 200, né? E 200 vezes 1 dá 200. Então, o trabalho foi 200 joules. O trabalho é medido em joules. Ok? Aí, ainda trabalhando com esse ângulo. Suponha agora que eu estou com o carro aqui. Professor, Oi. licença, a distância significa, o D significa distância percorrida pelo carro? Isso. Você não empurrou? Sim, Aí o carro saiu de uma posição e foi para outra posição. sim. Essa diferença é a distância. E no caso, o cos ali que o senhor colocou, que eu não entendi muito bem a letra, o ângulo? Cos de cosseno. Cosseno. É uma medida que a gente usa na trigonometria. E cos, aí aqui, ó, é o ângulo chamado θ. Isso aqui é θ, em inglês. Meu Deus do céu. Grego. Letra grega. Θ, alfa, gama, né? Já viram essas letras. Então a gente lê como isso aqui, cosseno de θ. Ou seja, θ é o ângulo. É o ângulo como, professor? É o ângulo que a força que você faz e o deslocamento. Entre a força e o deslocamento. Vamos lá. Suponha que esse carro esteja deslocando nessa direção. Certo? Certo. Mas você agora não vai se abaixar para aplicar uma força na mesma direção. Você vai ficar em pé e vai aplicar uma força com sua mão assim, ó. Não existe isso? Sim. Pronto. Então, a força agora não é mais assim. Você não está abaixado no carro e aplicando a força na mesma direção do D. Você está em pé e aplicando a força um pouco para baixo. Ok. Dá para perceber que a direção de D e a direção de F são diferentes? Sim. Então, perceba, ó, D está assim, que é a direção do carro, está indo para frente. E F está assim. Então, existe um ângulo, não existe um ângulo? Sim. Pronto. É esse ângulo que você vai colocar aqui, ó, no lugar do cosseno e encontrar o valor dele. Suponha que esse carro esteja sendo empurrado, né? O carro está aqui, né? Seja empurrado com um ângulo de 30 graus. Essa conta é. Então, como é que vai ser o trabalho? Aí, trabalho é F vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo de 30 graus. Entendi. E aí vai ser trabalho é igual. Suponha que a força foi 10, você aplicou uma força de 10. O deslocamento, o carro te deslocou 30 metros, certo? E o cosseno de 30, ele tem um valor. Você tem que saber isso na tabela, ou pode ser dado na questão, tá? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Mas deixa eu botar aqui ele no valor
numérico. O cosseno de 30 é 0,15. Então, no lugar de cosseno de 30, você vai, através de uma tabela, ou um dado que vai ser dado na questão, você vai colocar 0,15. Né? É o valor que eu encontrei na tabela aqui, tá? Tá, mas como é que Aí, você calcula isso? pois é dado tabelado. Ah, tá, entendi. É tabelado. Você vai usar o valor que vai ser dado na questão. Aí trabalho vai ser 10 vezes 30, 300, vezes 0,15. E aí eu tenho que 0,15 vezes 30, ou 300, isso vai dar 45 joules. Então, o trabalho dessa força com 30 graus vai dar 45. Entendi. Ok? Ok. Vai me dar um trabalho maior. Beleza. Aí, o cara sentado na pedra. Tá o cara aqui sentado na pedra, né? Aí existe, sei lá, uma força-peso para baixo, né? Lembra que existe essa força-peso? E puxando ele para baixo. E o deslocamento dele, talvez, vamos lá, supõe que seja para cá. Só que, perceba uma coisa, a força-peso está puxando ele para baixo, porque é a força gravitacional. E o deslocamento tinha que ser ou para cá, vamos supor que o deslocamento está para cá, tá? Mas podia estar para cá. Mas vamos escolher só um lado. Aí eu pergunto para você, qual é o ângulo formado entre essa força e esse deslocamento? Olha o ângulo aqui, ó. Que ângulo é esse? Ó. Que ângulo é esse? 90? 90 graus. Isso. Aí quando eu trabalhar com a fórmula, trabalho, vou botar mais para cima. Trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno de 90. E aí a gente sabe que cosseno de 90 na tabela é zero. Então, independente da força que você coloque aqui, do deslocamento que você coloque aqui, o cosseno de 90 graus é zero. Então, zero vezes qualquer valor é zero. Ou seja, por isso que eu empurrando o carro com aquela força 4, lá naquele problema lá anterior, ou sentado numa pedra, eu não vou ter trabalho nenhum. Porque o trabalho vai dar zero. Porque o ângulo formado entre a força e o deslocamento é de 90 graus. E cosseno de 90 é zero. Então, entendeu agora por que é zero? Aí, ó. Ele explica, né? A trilha toda vai dizendo por que é zero, que o trabalho foi zero, e assim por diante. E aí chega na parte 5 da trilha, né? Que é a atividade. Valendo ponto. Que eu coloquei aqui para vocês. Então, aqui, por exemplo, deixa eu ler aqui uma questão para você perceber que não é difícil. Aqui é uma questão da UESP, Universidade Estadual, não sei a sigla, não sei se São Paulo de alguma coisa. Um bloco de 2 quilos é puxado com velocidade constante por uma distância de 4 metros em um piso horizontal, por uma corda que exerce uma força de 7 newtons, fazendo um ângulo de 60 graus acima da horizontal. Eu só vou desenhar, tá? Vocês vão responder depois. Então, eu tenho um bloco, tá no chão. Esse bloco tem 2 quilos.
ele é puxado, tá? Então tem uma corda. Puxando esse bloco com uma força de 7 newtons. A direção desse bloco, se ele está puxando nesse sentido, vai ser nesse sentido, né? Sim. Mais ou menos, na verdade, professor. Se ele conseguir levantar o bloco não ficaria na diagonal? Mas acho que isso aí não influencia na direção que ele está seguindo, certo? Professor? Ih, rapaz, será que eu caí? Eu caí. Ah, tá. Mas voltei, né? Não. Tá tudo ok, né? Tá ouvindo? Tá ouvindo, tô ouvindo. O professor, o senhor ouviu o que eu perguntei pro senhor? Não, pode perguntar de novo. Eu perguntei que se ele conseguir levantar o bloco, no caso, o bloco, eu perguntei se o bloco ficaria com a trajetória diagonal, mas na verdade não faz sentido, porque o bloco vai continuar indo para frente e vai só ficar na diagonal, ele não vai ir para diagonal. A diferença, Vinícius, é a força, é o ângulo que essa força está fazendo com a direção, entendeu? É que nem você empurrar um carrinho com a rodinha. Já brincou de carrinho? Eu brinquei muito. Você está empurrando o carrinho, a linha. Você não amarra a linha no carrinho e a linha não fica nesse sentido aí? Desenho? Sim. Pronto. É a mesma coisa. Esse bloco está pesado e por mais que você arraste esse bloco nesse sentido aí, da força, inclinado, o bloco continua no chão, só que continua se arrastando no chão, né? Então a direção é essa, que eu desenhei aí, direção D. A direção da força é inclinada. Ele fala no problema que a direção e a força tem um ângulo de 60 graus. Então você tem que achar qual é o valor do cosseno de 60. E já está aí, né? Deixa eu botar na atividade lá. Aí. Ele diz que o ângulo é de 60 graus. Tá vendo? Exerce uma força de 7 newtons, fazendo um ângulo de 60 graus acima da horizontal. Sabendo que cosseno de 60 é 0,5, ele já deu, tá vendo? O cosseno de 60. O trabalho executado pela corda sobre o bloco é de... Então ele quer o trabalho. Então você vai... Trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Ou seja, você tem força, tem um valor de força. Tem o valor de D? Tem. Tem o valor do cosseno de 60? Tem. Também tem. É só calcular e dar a resposta. Ok, galera? Ok. Muito simples, né? Quando você tem... O mais engraçado dessa fórmula é a análise dela. Eu tenho um tempinho ainda, né? Mais 10 minutos. Tem uma análise que eu faço com ela que é muito interessante. Repare uma coisa. A fórmula é F vezes D vezes cosseno do ângulo. Quando você tem um blocozinho, você pode puxar esse bloco com uma força desse jeito. Você pode puxar esse bloco com uma força desse jeito. Ou você pode puxar esse bloco com a força desse jeito. Lembre que o deslocamento desse bloco tem que ser nesse sentido, certo? Deslocamento. Ok? Deixa eu apagar isso aqui para me dar espaço. Então, eu tenho um deslocamento nesse sentido. Então, perceba que a força F1, a força F2 e a força F3. Diga para mim, qual vai ser o maior valor? F1, F2 ou F3? Qual vai ser o maior valor de trabalho, o senhor fala? Trabalho, isso.
F2. F2? Aham. Vou botar esse F2 um pouco mais Porque para cima. F3 está 90 graus, F1 está na mesma direção de D e F2 está num ângulo diferente, então ele vai provavelmente dar mais trabalho. Tá Tá. muito. Então, vamos lá. F1 está na mesma direção de D. Então, o ângulo entre eles é 0 grau. Tá? O ângulo entre eles é 0. Então, o trabalho da força F1 é F1 vezes deslocamento vezes o cosseno de 0 grau. O trabalho da força F2 é F2 vezes deslocamento vezes o cosseno de 60 graus. E o trabalho da força F3 é F3 vezes deslocamento vezes o cosseno de 90 graus. Gente, eu não preciso saber quem é F1, não preciso saber quem é F2, nem F3. Eu só preciso saber o ângulo para me dizer qual é a maior, qual é a menor e qual é zero. A gente sabe que essa terceira aqui, ó, o ângulo é 90 graus. Então aqui vai me dar trabalho zero. Porque a gente sabe que isso aqui, ó, é zero. Não foi isso que a gente viu? E é óbvio, porque se eu quero deslocar o carro para frente, como é que eu vou aplicar uma força F3, que eu estou parecendo que eu estou suspendendo, né, o bloco? E como é que ele vai andar para frente? Ele não vai andar para frente. Não vai haver deslocamento. Entendeu a essência disso? Quando o ângulo é de 90 graus. Então, se não há deslocamento, não há trabalho. Bom, quando eu tenho os dois, F1 e F2, eu tenho ângulos diferentes. Um é 0 e o outro é 60. Licença. Pode falar. Posso interromper o senhor rapidinho? Pode. Eu tava vendo aqui na trilha aquela atividade que o senhor passou, e tem uma questão que me gerou dúvida. Aqui fala, quando você empurra uma cadeira, surge um par de forças, ação e reação, que tem a mesma intensidade, a mesma direção, mas tem sentidos opostos. Sabemos que vetores da mesma direção em sentidos opostos subtraem. Por que a cadeira não fica parada? No caso, é porque a força exercida em uma das direções é maior, correto? Correto. Ok. O que ele está dizendo, Vinícius, é que essa par de força de ação e reação que tem, né? Porque a cadeira está no chão. Então a cadeira empurra para baixo, uma força para baixo, quer dizer, a força gravitacional, né? E automaticamente o chão aplica uma força contrária. Elas se anulam. Porque elas têm direções iguais e sentidos opostos. É como se uma fosse 10 newtons positivo e a outra fosse menos 10 newtons. E menos 10 mais 10 é zero. Entendo. Okay? Aí, Bom, no caso, por exemplo, a pergunta, eu achei que ele estava falando, por exemplo, uma cadeira parada reta e você empurrando ela assim, num sentido e uma força empurrando ela no outro, tá ligado? No caso, com a força maior vai vencer, certo? isso. Então, a resposta seria porque a força exercida em uma das direções é maior. Uhum. Ok, beleza. Obrigado. Perdão, interromper o senhor. Tranquilo, Vinícius. O cosseno de 60 é 0,5. E o cosseno de 0 é 1. Gente, se você multiplica F1 com D e F2 com D, e depois você multiplica por 1, e depois você multiplica por meio, qual é o que vai te dar o maior valor? Multiplicado por 1 ou multiplicado por meio? Acho que por meio, né, professor? Se você multiplica por meio, você está multiplicando, por exemplo, se for 100, quanto é 100 vezes metade? 50. Vai dar metade de 100. Tá, mas aí Vai dar não faz... 50. Aí, professor, é que eu não entendo muito bem.
No caso, você vai ter que fazer mais força para puxar o negócio na direção que ele deve ir, do que se você puxar ele na direção onde ele fica na diagonal. Não, a questão é a seguinte aqui. Você está aplicando as forças iguais. Sim. Então, a força igual F1 a F2 e F3. O que eu quero te dizer é o seguinte. O trabalho vai ser maior quando eu aplicar na direção de F1, na direção de F2 ou na direção de F3. Não, O tudo problema bem, o está aí. trabalho vai ser maior em F1, mas não faz sentido, porque, tipo assim, F1 você já tá empurrando ele, puxando ele na direção que ele tem que ir. No caso, não seria F2, porque você tá meio que puxando ele de um ângulo meio diferente. Certo. Entenda uma coisa. O trabalho realizado não é a questão de ser maior, não é ser do valor maior. É que vai te dar menos trabalho. O menor trabalho, é claro que você vai empurrar na direção do deslocamento. Uhum. Entendeu? O cosseno de 60 vai te atrapalhar um pouco. Você vai ter um pouco mais de dificuldade se você empurrar na direção de F2. Uhum. Entende? O trabalho que vai te dar na hora de empurrar esse carro. Certo? Certo. E os valores são diferentes. Por exemplo, se aqui for 100 e aqui for 100, 100 vezes 1 dá 100. Sim. E 100 vezes meio dá Sim. 50. Entendeu? Aí vamos analisar isso. O trabalho vai ser máximo quando você empurrar na direção de F1. O máximo, quer dizer, de maior eficiência. Você vai conseguir deslocar mais. Uhum. Entende? E do Entendi. que... Você vai ter mais aproveitamento do seu esforço se você puxar na direção de F1. Isso, com certeza. Maior aproveitamento. E vai ser mais dificultoso você trabalhar na direção de F2. Trabalho realizado. Ok? Então é isso, gente. Ô, professor, rapidinho, antes do senhor encerrar, eu queria tirar uma dúvida do senhor. Aquela equação para a mudança de movimento proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual a força é aplicada. Aquela equação lá de força resultante é igual a massa vezes aceleração. Dá para você fazer o contrário e descobrir a aceleração? Sim. No caso, você perderia o A, né? E ficaria força resultante é igual a... Não, aceleração é igual a massa dividido por força resultante? Não. Não? Não. Olha só. Não entendi. Então. Quando você tá... Aqui é a fórmula, certo? Tá vendo na tela aí? Você vai isolar o A, porque você quer achar A. Então você vai isolar A. Você vai dizer que A... Deixa A do lado de lá. A vai ser igual. Se você vai deixar o A sozinho, você vai pegar esse M que está multiplicando pelo A e vai passar para o outro lado. Só que quem passa e que estava multiplicando, passa dividindo. Então é A igual a F resultante dividido por M. Uhum. Entendeu? Entendi. E se eu quisesse achar a massa seria... Deixa a massa do lado de lá. Massa seria força resultante dividido por A. Entendi, professor. Beleza? Mas você pode escrever do outro lado, tá? Se força resultante sobre M é igual a A é igual a força resultante sobre M. Mesma coisa. O M é igual a força resultante sobre A. Você pode trocar de lugar os dois ao mesmo tempo. Bom, Ok, professor. é isso. Eu agradeço a participação de todos. E fazer a atividade. Eu vou... Deixa eu mostrar para vocês. Ah, não. Eu não estou compartilhando tela, não. Eu vou mudar lá a data de entrega de matemática, viu? E é isso. Obrigado, gente. Rapidinho, o senhor sabe no teclado aonde que fica aquele símbolo do 2?
X ao quadrado? ao quadrado, isso. No teclado? No teclado não. No teclado você pode escrever ele no chapeuzinho, um acento circunflexo. Acento circunflexo? A gente escreve assim, ó. No teclado de computador? Uhum. Não, eu sei que tem, mas não tem o 2 aqui. Vou te mostrar. Não, deixa eu te mostrar como é que faz, Vinícius. Olha aqui, ó, eu tô aqui com... Deixa eu pegar um Word aqui. Aqui, ó, eu quero escrever x ao quadrado. Então, eu vou escrever... Pronto. Eu quero escrever a equação x ao quadrado. Aí eu escrevo x, coloco o acento circunflexo, né, que é o shift acento, e coloco 2. A gente entende que é x ao quadrado, mas no próprio Word tem uma opção de você colocar o quadrado. Vai ser assim, ó. A equação é x, escreve x, e lá em cima, deixa eu... Aqui, pronto. Você tá vendo aí, ó. Você tá vendo a opção aqui, ó, x ao quadrado? Sim. Pronto, você clica, aperta 2 e clica nele de novo para sair. E continua. Mais 3x menos 10. Entendi, professor. Obrigado. Pronto. Às vezes, isso desconfigura, viu? Aí você tem que observar. Quando você vai fazer alguma... Fecha ele, abre, ele desconfigura. Mas é assim que você faz. Tá vendo? Aqui chama sobrescrito. Sobrescrito. E se você quiser botar em química, né? Se você trabalhar com composto químico, tipo H2, o hidrogênio H, aí eu botar o 2 embaixo. Bota 2, tira ele. O hidrogênio só aparece na natureza assim. Entendi. Tipo lá. Obrigado, professor. Nada. Então, galera, obrigado pela participação de todos aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, professor. Obrigado. Boas aulas aí Não é pro nada. senhor. Muito bem.